شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que guie nós sempre para o caminho da senda reta e que guie nós para que nós temos a força de vontade de buscar esse conhecimento, a herança do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a herança de todos os profetas e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Os mensageiros não deixaram de herança como dinheiro, ou propriedades, ou bens materiais. Deixaram esse conhecimento valioso que guie a humanidade para o caminho da senda reta, que leva até Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso assunto hoje do livro Guia para o Novo Muçulmano será por que nós existimos, o objetivo da nossa existência nessa terra, o objetivo de Allah subhanahu wa ta'ala, o objetivo de Deus, o objetivo do Criador que nos criou, qual o objetivo de criar a humanidade nesta terra. E saber o objetivo, isso facilita muita coisa da nossa vida. Facilita entender as doenças, as dificuldades, as calamidades, tudo o que acontece, até a felicidade, que todo mundo busca. Na realidade, se o ser humano não tiver objetivo, como nós falamos nas aulas anteriores, se não tiver objetivo, ele não sabe como traçar o caminho. Ele se perde no caminho, se ele não souber o objetivo dele nessa vida. Então, saber o objetivo da nossa existência é muito importante. Vamos ler o que o autor deste livro fala sobre o objetivo da nossa existência. Inshallah, vamos compartilhar junto este conhecimento e tentar entender melhor. Responder à pergunta mais substancial de nossa existência não é um assunto fácil, nem para os pensadores, nem para as pessoas comuns. Então, não é tão fácil. Muitas pessoas, muitos pensadores, muitos inteligentes tentaram entender o objetivo da nossa existência. Por que existimos? Qual o objetivo da nossa existência? O Alcorão, o livro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, definiu isso com precisão e com toda clareza e precisão. A causa e o objetivo da nossa existência, do ser humano nesta vida, quando disse Allah, o Altíssimo, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, Deus disse no Alcorão, num dos versículos, o versículo da Surata 51, o versículo 56 da Surata Dariyat. Vocês podem buscar esse versículo e ler para entender melhor. Allah subhanahu wa ta'ala ensina-nos o objetivo da nossa existência com palavras e com palavras claras e com muita precisão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: não criei os gênios e humanos senão para que me adorassem. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que é o objetivo maior da nossa existência nessa terra é adorá-lo. Só que vamos entender junto como adorar Allah subhanahu wa ta'ala e qual que é o termo de adoração para Allah subhanahu wa ta'ala, como nós devemos entender, todos os humanos, não os muçulmanos só, como devem entender este termo adoração. Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse isso no Corão, quer dizer a adoração é a causa da nossa existência. Então, a adoração é a causa, quer dizer, antes de nós existir, Allah subhanahu wa ta'ala queria criaturas nesta terra que adorassem Ele, Deus. Então, o objetivo da nossa existência, o objetivo antes da nossa existência, existir criaturas que adorem Deus. Então, o
objetivo maior da nossa existência é adorá-lo. Então, e tudo mais nos caminhos de Allah subhanahu wa ta'ala e complementos da vida. O que quer dizer com isso? Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou os gênios, no Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala disse que Allah criou os gênios muito antes dos seres humanos. Por isso, o Lúcifer, que é o pai dos gênios, ou ele é um dos gênios, ele habitava o paraíso. Mas antes de habitar o paraíso, ele habitava a terra. E Allah subhanahu wa ta'ala criou eles, os gênios, que são feitos do fogo, para adorá-lo. Só que eles desobedeceram Deus. Eles matavam os animais, cortavam as árvores, faziam coisa errada. Até que Allah decidiu criar, ou Allah criou uma outra criatura, que são os seres humanos. E avisou os anjos. Aí os anjos disseram para Allah subhanahu wa ta'ala: o Senhor vai criar mais criaturas que têm o livre-arbítrio, porque os gênios têm o livre-arbítrio. Então, vai criar mais uma outra criatura com livre-arbítrio para matar e para derramar sangues. Aí disse Allah subhanahu wa ta'ala: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Eu sei o que vocês não sabem. Allah subhanahu wa ta'ala criou os seres humanos, então, para adorá-lo. Só que, como nós devemos entender a adoração? Vamos entender primeiro que o autor, o Sheikh Fahd, fala sobre isso. Entretanto, a adoração, segundo o entendimento do Islã, não significa uma vida monástica. Quando nós falamos sobre a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, não significa que é ser monge. Não é uma vida monástica. Não é subir a uma monte, ter uma casa, ao ter um lugar para adoração, numa caverna, a um lugar, se retirar em algum lugar e ficar apenas adorando Deus. O entendimento de adoração no Islã, ao como Deus quer que nós adoramos Ele, é diferente que muitas pessoas entendem isso. Então não é uma vida monástica. Nem o abandono da vida. Não que significa que você deve deixar o seu trabalho, você deve deixar sua família, deve deixar as coisas mundanas. Não significa isso. E seus prazeres, nem também deixar de casar, ao comer, ao beber, ao brincar. Não é isso. É a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala inclui tudo isso também. Vamos terminar aqui. Senão, que reúne tudo junto. Oração, então, qual o entendimento da adoração no Islã? Oração, jejum, caridade, todos os atos do ser humano, suas obras, seus ditos, suas invenções, suas relações, inclusive jogos e prazeres, os quais são acompanhados de uma boa intenção. A diferença está na boa intenção. A diferença existe nessa palavra. Tudo aqui na vida pode ser feito. Jogos, prazeres, relações com as pessoas, comércio, ganhar dinheiro, viver a vida. Mas o que se torna isso uma adoração, o que faz isso ser uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, é a boa intenção. Mas que tipo de boa intenção? E o objetivo nobre. Por isso, o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse, inclusive, na vossa relação sexual há caridade. Então, quando o ser humano ter uma relação sexual com a esposa dele, com a mulher dele, aí, nisso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que é uma adoração a Allah. Essa é uma adoração. Não significa adoração à oração, à reza, ao jejum, ao fazer peregrinação. Não é só isso. Até quando você tiver uma relação com a sua esposa, é uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas isso como? Quando você é casado, quando você coloca no caminho que Allah escolheu para você. Não significa quando você pratica a fornicação, quando você está praticando essa relação sexual com outra mulher, que não é sua mulher, onde que não é um ato nobre, nem tem boa intenção, significa que você não ter nisso uma adoração. Isso não é uma adoração.
já é uma desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a diferença das atitudes, o que torna tudo que você faz na terra, tudo que você, até dormindo, até comendo, até bebendo, até jogando, torna isso uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, é ter a boa intenção e a causa nobre, que é o caminho da senda reta, segundo a ordem de Allah e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso significa que há uma recompensa do qual desfruta o muçulmano, inclusive quando aproveita a presença de seu cônjuge. E a causa disso que a adoração se transforma, apesar de ser o objetivo da vida, numa realidade da vida. É muito bonito. Então a adoração, ela se torna uma realidade da vida. Não é só o objetivo. Você vive a sua realidade. A realidade de todos os seres humanos. Mas mesmo assim, isso é transformado perante Deus como uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. É um fruto das adorações reais que você faz como oração e como jejum. E por isso, o muçulmano tem diferentes formas de adoração, tal como é dito no Alcorão. Por certo, Allah disse no Alcorão, por certo que minha oração, minhas oferendas, minha vida e minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. É um versículo do Alcorão, da Surata Al-An'am, o número do versículo 162. O número da Surata, 6. Então, meus irmãos, nisso sabemos que a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, ela não é apenas as orações, ela não é apenas o jejum. Tudo que nós praticamos na vida pode se transformar em adoração. E Allah, Deus, o Criador de todo o universo, nos criou com um objetivo único, é adorá-lo. Somente adorá-lo. E para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, não precisa ser oração, reza, jejum, não. Vive a sua vida normal. Vive como todos os seres humanos vivem. Mas toda uma atitude, todo um respiro, todo um movimento que você faz com a sua mão, dependendo da boa intenção e dependendo da causa nobre, conforme o mandamento do Alcorão e dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você transforma isso em adoração e você estará atendendo o objetivo de Allah na sua existência, aonde que vai ficar muito fácil qualquer problema na sua vida, aonde que vai ficar muito fácil tudo que acontece na sua vida, você vai entender. O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: "Ajibtu li amri al-mu'min", quer dizer, eu fico maravilhado, o profeta disse, da situação do crente. Tudo que acontece com ele, ele fala Alhamdulillah, graças a Deus. Meus irmãos, devemos buscar esse conhecimento. Devemos entender melhor o caminho da senda reta, o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, o caminho dos mensageiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que nós conseguimos ter este entendimento de saber viver felizes, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Como os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entenderam a vida. Eles viviam a vida como nós vivemos hoje. E conseguiram entender melhor o objetivo de Allah na existência deles aqui na Terra. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que aumente o nosso conhecimento. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que fixe a gente no caminho da senda reta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.